Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor a todos. Como é que vocês estão? Nós estamos muito bem, graças a Deus. É um privilégio, né, estarmos aqui hoje. E me deu vontade de abrir uma live hoje, começar a falar um pouco. E eu queria começar com esse hino, que ele fala, o nome dele é Diz. Eu acho ele maravilhoso. Eu amo esse hino. Eu meditando na letra dele. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Ai, eu amo esse hino, meu Deus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Tudo que importa é a voz do Senhor. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Boa noite, Helena, Samantha, Débora, Rebeca, Erislane, William, Deus abençoe. Um beijo. Sem que eu me sinta assim, diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que segura estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Ah, como que é maravilhoso, gente. Eu tava pensando o que eu ia começar falando, e esse hino me veio na minha mente, e eu comecei a lembrar, né, um pouco daquilo que eu tenho vivido, acho que um pouco desde o ano passado, mas eu tive mais clareza nesse ano de batalhas na nossa mente. E esse hino, ele fala, diz que amado sou, não, né? Ele começa primeiro falando um pouco sobre luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que dizem que eu não vou chegar lá. E essa batalha na nossa mente, por tantas vezes eu vivi esse ano, meu marido tá aqui, ele passou um pouco isso comigo esse ano. E são pensamentos tão fortes na nossa mente que por vezes querem levar você a desacreditar da sua realidade, pensamentos que querem destruir aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E quando eu paro e eu olho tudo aquilo que eu vivenciei, as batalhas na minha mente, que falavam que eu não era capaz, que eu não era suficiente, que eu não conseguiria viver os propósitos de Deus, viver aquilo que Deus tinha na minha vida. É por isso que eu amo muito esse hino, porque ele fala que a palavra, o que Deus fala é o que vai permanecer nos nossos corações, é o que vai nos sustentar durante essas batalhas na nossa mente, durante tudo aquilo que vai acontecendo. E eu ficava, era tanta coisa na minha cabeça, você é inferior, você é muito insegura, você é muito ciumenta, você não consegue, você nunca vai sair do lugar que você está. E no momento eu acreditava que aquilo era decisivo, que eu não conseguiria acreditar, eu não conseguiria vencer nada daquilo e eu ficaria prostrada naquela situação.
Só que Deus, ele é um Deus de recomeços. Deus, ele é um Deus que faz novas todas as coisas. Ele não faz simplesmente, ele não remenda nada. Ele faz novo. Ele faz tudo de novo. Ele refaz. Assim como aquela palavra que fala, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E é esse momento que estão tantos ataques na nossa mente, por conta de traumas, por conta de bloqueios, por conta de tantas coisas, das experiências mesmo da nossa vida. E aquilo parece que vai te matar. Só que quando nós descemos à casa do oleiro, né, se assim eu posso dizer, hoje nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a pessoa do Espírito Santo, então isso se torna tão fácil. Eu sei que existem muitas dificuldades, porque nós queremos controlar as situações, nós somos, de certa forma, eu posso dizer de mim, que eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu não queria demonstrar fraqueza para ninguém, eu não queria preocupar as pessoas. Todo mundo já tem as suas cargas. Eu falava assim, não, vai ser mais uma carga na vida dessa pessoa. E quando eu aprendi a compartilhar as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, claro que com pessoas que estavam com o mesmo objetivo, tinham o mesmo propósito, elas tinham o mesmo princípio que eu acreditava que era a Bíblia, e eu me deixei ser vulnerável, abri meu coração. Era até vergonhoso muitas das vezes, porque o trauma, os nossos bloqueios, eles geram vergonha, né, de alguma forma. Mas quando eu me permiti descer à casa do oleiro e lá ouvir as palavras que ele tinha, eu comecei a ser moldada pelo Senhor. E não é um processo assim, nossa, do dia pra noite. Eu orei na segunda, na terça, tudo aconteceu, não foi assim. Eu já estou nesse processo há mais de um ano, né? Há mais de um ano que eu comecei um processo, fora outros anos que eu já estava em outras fases, em outras estações de me construir, de construir minha identidade no Senhor. Então você precisa entender essa noite que Deus é um Deus de recomeço. E Ele está disposto e acessível para dizer quem você é para Ele. Para Ele afirmar para você que você não é o que muitas das vezes o seu pai disse, a sua mãe disse, os seus professores, pessoas de autoridade na sua vida disseram sobre você. Você não é isso. Você é o que Deus diz sobre você. E quando nós entramos nesse lugar de permitir que Deus fale ao nosso coração, que Deus diga as palavras dele, eu amo também Salmo 139, que ele começa a falar, Senhor, tu me conheces e me sondas, sabes quando eu deito e quando eu me levanto. Aquele versículo, vou até abrir aqui um pouquinho, rapidinho, porque eu acho ele lindo e foi foi um dos começos que eu posso assim dizer que eu descobri que eu tinha uma ferida de rejeição na minha vida. E esse Salmo 39, ele vai falando, 139, obrigada, amor. Ele vai falando, Senhor, tu me sondas, me conheces, o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe, entendes o meu pensamento. E aí depois fala assim no 4, né? Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo já conhece. Então o Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe as suas dificuldades, o Senhor sabe as suas fraquezas, o Senhor sabe aonde você precisa ser trabalhado. O Senhor sabe quando e onde você sofreu algo te impactou de uma forma negativa e parou a sua vida, te paralisou. Por muitas das vezes você está aí com 30 anos paralisado, em uma situação que você fala, para mim não vai ter jeito de mudança. Mas o Senhor fala, eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. E aí, lá mais à frente, cadê? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E esse versículo, ele me tocava tanto na época que eu falava assim,
nossa, Deus me vê. Tudo aquilo que um dia eu já passei, que eu havia passado, tudo aquilo que tinha me marcado de uma forma negativa, eu falava, nossa, Deus estava presente nesse momento, mas como eu não o via, como eu achava que eu estava sozinha nestes momentos. E Deus começava a falar, eu vi quando você sofreu aquilo, eu vi quando tal pessoa fez algo com você, eu estava lá naquele momento, eu estava no momento em que você entrou no seu quarto e você chorou, eu estava em todos os momentos que você entrava no banheiro. Eu morava com os meus pais e eu falava assim, ai, não quero preocupar ninguém, então para mim o banheiro era lugar de chorar. E eu entrava no banheiro e eu começava a chorar, e ali eu tinha encontros com o Senhor, porque eu sabia que era ali que eu poderia acessá-lo de certa forma. Não que precisa ter um ambiente certo, mas precisa ter a intenção certa. E se a sua intenção de alguma forma eu preciso ser encontrada pelo Senhor, eu quero que Ele me encontre. Mas Paula, como que eu faço para ser encontrada pelo Senhor? Simplesmente se permita. Mas como que eu vou me permitir? Entra no teu quarto. Tire um momento que você esteja sem distrações e comece a falar, Senhor, Espírito Santo, eu quero ser encontrada, eu quero ser impactada, eu quero ter esse encontro que tantas pessoas falam, nossa, eu tive um encontro com Deus, mas o que é isso, ter um encontro com Deus? Por mais eu possa te explicar aqui a noite toda, mas você só vai saber quando você tiver o seu encontro com Deus. E Deus, esse Deus que fez na minha vida, que faz e continua fazendo, é o mesmo Deus que está aí com você neste momento. Ele é o Deus que vai afirmar a sua identidade. Sabe quando eu lembro um pouco do nosso namoro, e eu era muito insegura, eu colocava todas as minhas expectativas no meu esposo, eu cobrava dele, eu quero me sentir amada. Né, amor? Eu quero me sentir amada, você não me faz me sentir amada. Era aquela briga entre nós dois, aquela discussão, né? Não era briga, era uma discussão. Até o dia que eu entendi que o amor que eu buscava não era o dele. A falta que eu tinha, que eu queria ser amada, ser encontrada, não era por ele, era por Deus. O meu coração, a minha alma, ela tinha sede de se sentir amada. Ela buscava se sentir amada. E por mais que ele era maravilhoso, mas ele não consegue suprir essa falta dentro de mim. E ninguém vai conseguir suprir a sua falta dentro de você. A única pessoa que é capaz de suprir a sua falta e organizar todas as suas emoções, organizar a sua alma, é Deus. Lógico que nós contamos com a ajuda de terapeutas, de psicólogos, e graças a Deus pela vida deles. Graças a Deus. Mas o encontro que você precisa ter é com o Senhor. Essa pessoa, o Espírito Santo, é esse encontro que você precisa desejar. É isso que o seu coração precisa arder. Mas, Paula, meu coração não arde mais por Deus. Eu já não tenho mais expectativas. Ele não precisa que você tenha algo para ele. E nem se nós tivéssemos algo para oferecer para ele, seria suficiente. Mas é isso que é o amor de Deus. Nós não oferecemos nada e ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo o que precisamos, preenche todas as faltas que nós temos. E esse Deus que faz novas todas as coisas. E eu digo um pouquinho mais, não desista. Não desista se agora está difícil, mas Paola, eu estou paralisada numa cama, eu não consigo. Mas Paola, eu não tenho força. E aí entra aquele versículo, na força, na fraqueza, acharam forças. Mas que forças são essas? É a força que vem de Deus. É a força que vem do alto. Meu amor, quer falar alguma coisa? Não. É a força que vem do alto.
Ai, mas como que é essa força? Entra na presença de Deus. Se permita. Deixe que Ele fale ao seu coração. Permita que Ele diga as palavras de vida eterna. E também não permita que outras vozes falem na sua mente. Não permita que outras vozes sejam, como eu posso dizer, que sejam que vão ditar quem você é. Porque a única pessoa que pode ditar quem nós somos é o nosso Criador. E nós só temos um Criador, que é Deus. Por mais que os nossos pais nos amem, e graças a Deus pela vida deles, que nos encaminharam, que nos fizeram chegar até aqui, graças a Deus por isso, pela vida dos nossos pais. Mas existe um que conhece muito além do que os nossos pais. E é esse Deus que fala e que diz quem eu sou. Pode falar agora, meu amor. Falei bastante. Bom, gente, eu tô um pouquinho nervoso. Normal. Mas faz parte, né? Eu queria compartilhar com vocês, de forma breve, uma palavra que tem falado comigo nessa tarde. Vou tentar, de alguma forma, fazer uma conexão, né? Com o que a Paula já falou, mas eu espero que o Espírito Santo possa falar no coração de cada um de vocês, bom? É uma passagem conhecida, talvez para alguns, para outros não, mas enfim, a gente vai ver junto. Juízes, capítulo 2, eu queria ler um pouquinho, lá em Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7, tá bom? Vou usar a versão ARC, né, a Almeida Revista Corrigida. O título dessa passagem é A Infidelidade dos Israelitas depois da morte de Josué. Verso 7 diz assim, Juízes 2 e 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. A gente, para quem conhece, né, mas para quem não, vou explicar, a gente sabe que Josué, servo do Senhor, ele foi sucessor de Moisés, né, então a responsabilidade aí tremenda, é uma história muito bonita, a gente vê ali o Senhor desde o primeiro dia, eu vou colocar assim, já incentivando a Josué que ele se esforçasse naquela missão que ele teria de levar o povo. Para quem tiver a curiosidade pode ler, né, o livro de Josué na Bíblia, vai falar que ele cumpriu a missão dele, ele consegue ali atravessar o Jordão com o povo, era o primeiro desafio dele, ele consegue invadir e derrotar ali Jericó, e no final da sua vida a gente vai ver um dos textos, um dos mais conhecidos no quesito família, né? Josué que vai trazer aquela frase, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, para quem já ouviu, Josué vai ditar isso. Então, Josué ele cumpre o papel que o Senhor, a missão que Deus havia dado a ele, porém, a gente vai ver que depois que ele morre, acontece ali uma quebra, vou dizer assim. O verso 10 vai dizer assim, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Ou seja, então todo mundo que era contemporâneo ali de Josué morre. Então os anciãos vão morrer, os colegas, vou chamar assim, de Josué também morrem e vai nascer uma nova geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Esse é um detalhe importante, porque para quem conhece a história, a gente vai ver que era como pode ser, era uma ordem de Deus que todo mundo deveria passar aquilo que Deus havia feito. Então, de manhã, à tarde e à noite, eles deveriam falar o tempo todo o que Deus havia feito. Olha, Deus nos tirou do Egito, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez isso, aquilo, Deus, né, a quem nós servimos, e assim por diante. Porém, acontece um episódio ali fatídico que nasce uma geração que não conhecia Deus, eles não sabiam dos feitos. Quem era o Deus de Israel? Eles não conheciam esse Deus. E isso me chamou a atenção porque eu acredito que uma das maiores missões que a gente tem, nós ainda não somos pais, né? Mas o Senhor vai nos dar essa oportunidade. Para quem estiver assistindo aí que já for pai, eu acredito que vai concordar, mas se não, enfim.
Uma das maiores missões que a gente tem como família é deixar essa herança para os nossos filhos, é ensiná-los o caminho do Senhor, para que quando nós, o Senhor nos chamar, ou nós morrermos, enfim, eles não se esqueçam do Senhor, eles compreendam, olha, o meu pai serviu a um Deus vivo, o meu pai serviu ao Deus de Israel, que opera milagres, que faz maravilhas, enfim, que eles conheçam, o caminho do Senhor. Quão frustrante, eu até coloquei aqui, e até vou usar essa palavra, medíocre seria a gente conseguir deixar uma casa para os nossos filhos, um carro, uma herança, mas não ensinarmos a eles o caminho do Senhor. De que valerá? Chegar no final, eles vão estar diante de alguma situação que só Deus pode resolver, mas eles nem sabem que Deus é esse. Então, que nós não venhamos negligenciar essa missão de passarmos aos nossos filhos o caminho do Senhor. É claro que quanto mais cedo, melhor, então ensina a criança, a Bíblia vai falar, o caminho que ela deve seguir para que quando ela cresça, ela não se desvie, enfim. Mas possa ser que alguém esteja nos ouvindo, seu filho já é jovem, adolescente, ainda não é tarde, Enquanto a vida, a esperança, se você pedir força e graça, o Senhor ele vai te ajudar, vai te ensinar. A gente sabe que talvez seja um pouco mais difícil você querer ensinar um adolescente, um jovem, aquilo que ele já está na cabeça dele, uma decisão, mas peça graça ao Senhor e não desista, Esse é um ponto que eu quero colocar. Vou seguir a leitura, então, versículo 11, Juízes 2:11, vai dizer assim: então, considerando que essa geração nasceu e que eles não conhecem a Deus, então fizeram os filhos de Israel, então essa geração, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Tem uma pequena frase aqui nesses versículos que me chama a atenção, que fala assim: eles serviram aos deuses dentre as gentes que havia ao redor deles. Parece ser um detalhe simples, mas se a gente ler os livros anteriores, o próprio capítulo 1 vai começar falando assim: Josué morre, e aí as tribos vão diante do Senhor e falam assim: quem de nós, qual das 12 tribos aqui vai enfrentar os cananeus, que era o povo ali de Canaã, obviamente. E aí Deus vai dar uma direção para eles: olha, Judá vai na frente, pode ir que eu já dei a vitória para eles. Eles já tinham uma promessa desde Moisés: olha, aquela terra é de vocês. Não importa quem está lá, eu vou ajudar vocês, eu já dei ele por pão, O próprio Josué vai falar isso quando eles vão espiar a terra. Então eles já tinham a garantia de vitória, eles só precisavam ir lá e enfrentar e conseguir vencer os cananeus. E Deus tinha dito para eles: olha, não deixe eles lá. Eu não quero que vocês façam aliança com eles, não é para eles ficarem ali, é para vocês expulsarem eles de lá, matem eles, enfim. Tirem eles, a terra é de vocês. Isso era uma ordem, era muito claro. E Deus ainda havia dito: se vocês não fizerem isso, vocês vão se deixar levar. Era uma orientação muito simples. Porém, quando a gente vai ver o capítulo 1, Judá vai na frente, ele começa a derrotar os cananeus, vai expulsando, e todas as tribos vão precisar fazer isso para herdar aquela terra que havia sido prometido. Alguns cumprem a missão, expulsa, outros a gente vai ver que eles deixam ali, tudo bem, vão habitar juntos, os cananeus podem ficar, outros ainda vão querer tirar vantagem, vocês podem ficar, falando aos cananeus, mas a gente vai querer um imposto, vai cobrar uma taxa da parte deles. Ia dar errado, isso com certeza ia dar errado. Deus já havia dito para eles: tire eles de lá, porque senão vocês vão se deixar levar. E é isso que acontece. Aquela geração já não conhecia Deus, não sabia quem era o Deus de Israel, e ainda havia descumprido aquilo que havia sido orientado. Então não tinha como dar certo. E em consequência disso, é de se imaginar que o juízo viria. A gente sabe que a desobediência vai trazer consequências. E o versículo 14 vai dizer assim: porquanto, ou seja, tendo em vista que eles desobedeceram a Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram. Ou seja, os inimigos começaram ali a causar confusão no meio deles, e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. A gente vai ver, durante toda essa trajetória da conquista de Canaã, enquanto eles ouviam a orientação de Josué, eles ouviam ali a orientação de Deus, não tinha um inimigo que resistia, não importava o tamanho, Deus dava a vitória para eles. Mas a partir do momento que eles deixam de ouvir a orientação
do Senhor, de Deus, a gente vai ver que eles começam a padecer, eles começam a ser roubados, os inimigos começam a derrotar eles e eles não conseguem sobrepor. Por onde quer que saíam, versículo 15, por onde quer que eles fossem, não importa agora a região, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Então a gente sabe que quando nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, o Senhor é conosco. Mas a partir do momento que a gente decide, por conta própria, desobedecer a Deus, aí não adianta querer contar que a mão do Senhor vai estar conosco. Não vai estar. A Bíblia é bem clara, o Senhor fala, escolhe a bênção. Eu tenho a bênção e a maldição, né? Eu tenho a vida e a morte. O Senhor dá uma orientação, escolhe a bênção. Se vocês escolherem, eu vou ajudar vocês, nenhuma praga vai entrar, eu curo vocês, enfim. Mas se vocês quiserem escolher aqui, vocês têm o livre-arbítrio, enfim. Não vou intervir, mas não esperem, né, que vai ter a minha ajuda nesse sentido. Então, considerando isso, a mão do Senhor era contra eles, conforme o Senhor já havia jurado, né, o versículo 15 vai falar isso, e eles viviam agora em grande aperto. Porém, a gente sabe que nós servimos a um Deus que é misericordioso, mesmo a gente sendo falhos, né, a gente, enfim, muitas vezes não dando ouvidos à voz do Senhor, né, como foi falado, a voz do Senhor, que é a voz que importa para nós. Nosso Deus é misericordioso. E aí o versículo 16 vai falar assim, e levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que o roubaram. Então, o Senhor ainda, né, por graça, levanta homens ali, mulheres, que ouviram a voz dele, que ajudariam o povo, instruiriam o povo como eles venceriam aquela situação. Porém, né, entretanto, o povo ainda era obstinado, né? A própria Bíblia vai dizer que o povo de Israel era muito obstinado. Eu não estou falando só do povo, às vezes a gente também insiste, né? Até coloquei aqui. Tem gente que gosta de viver quebrando a cabeça. Deus já falou, não faz assim. E ele vai lá e faz. Quebra a cabeça uma vez, duas, três. Enquanto seria tão mais fácil obedecer a Deus, né, do que ficar ali quebrando a cabeça. A gente vai ver que o versículo 17 diz assim, porém, por mais que Deus tenha sido misericordioso mais uma vez com eles, levantado juízes para ajudar eles diante daquela situação, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Então, ainda assim, mesmo Deus tendo misericórdia, levantava ali alguém para instruir eles, rapidamente eles se desviavam. Então, eles perdiam o foco da orientação. Então, tentando trazer um paralelo, quão é importante a gente saber diferenciar as vozes da nossa cabeça, né? Existe uma voz que vem da orientação do Senhor, da palavra de Deus. Na época ali, na ocasião, eram os juízes, né? Homens e mulheres, que Deus levantava. No nosso tempo é a própria palavra de Deus. Nós temos o registro, nós podemos ler e saber o que fazer, mas cabe nós decidirmos se a gente vai seguir ou não. O povo, infelizmente, depressa se desviava. A gente já não quer mais saber o que você tem a dizer. Enfim, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos. Todos os dias daquele juiz. Então, enquanto tinha alguém ali trazendo orientações, né, ensinando a eles o caminho certo, eles conseguiam ter vitória. E o Senhor dava vitória para o juiz. Porquanto o Senhor, ele ouvia o clamor. A palavra vai falar assim, porquanto o Senhor se arrependia, não como nós, né, enfim, mas o Senhor se atentava ali ao que eles estavam clamando, ao seu gemido, como diz o versículo 18, por causa dos que apertavam. Então, o povo sofria ali o aperto, né, dos inimigos, eles iam lá, corriam, Senhor, tem misericórdia da gente, a gente pecou. Deus levantava um juiz, ajudava eles diante da situação. Tá tudo bem agora. O que eles faziam? Voltavam a cair, iam para os outros deuses, né, iam se prostituir com as outras nações. E o Senhor levantava juízo de novo. Vinha o povo, os inimigos, e apertavam eles se arrependiam, Deus levanta juízo. O livro de Juízes inteiro a gente vai ver que é isso. É um paralelo. Eles estão lá em cima e caem. O versículo 19 vai dizer assim, porém sucedia que, falecendo o juiz, então o juiz morria, tornavam e se corrompiam mais que seus pais. Então, era uma geração pior do que a outra, se a gente parar para pensar. Andando após outros deuses, servindo-se e encurvando-se a eles. Nada deixavam de suas obras, nem do seu duro caminho. Só para finalizar, né? A gente até citou aqui montanha-russa. O desejo de Deus não é que a nossa vida fique igual a uma montanha-russa, é uma analogia, né? Uma hora a gente está lá em cima radiante, feliz, está dando tudo certo, de repente está tudo errado, né? A enfermidade é um caos, é a vida financeira, não, e agora o que a gente vai fazer?
tem que orar agora, e aí o Senhor começa a ajudar, a gente começa a subir de novo, de repente está lá embaixo. Não é isso, né? Não significa, claro, que a gente não vai ter momentos difíceis, né? Não vai ter enfermidade, não vai ter provas, enfim. Tudo isso a Bíblia já deixou bem claro. Vocês terão tribulações, aflições, enfim. Mas eu sou contigo. Então, se nós dedicarmos a nossa vida a buscar ao Senhor, não só nos momentos difíceis, nós darmos ouvidos a essa voz, aquilo que Ele tem dito para nós, a nossa vida correrá bem. O Senhor se encarregará de cuidar da nossa casa, do nosso casamento, da nossa família, dos nossos negócios, da nossa saúde, enfim. Tudo que for nosso, o Senhor cuidará. Então, que essa noite, essa palavra possa falar no coração de cada um que estiver ouvindo. Se você ainda, tem vivido esse vai e vem na sua vida, acredite, é porque falta ouvir mais a voz do Senhor. E como nós ouvimos a voz do Senhor? Através da sua palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós colocamos a nossa vida ali diante do Senhor, Ele se encarrega, de cuidar de todo o resto. Essa palavra, meu amor, você quer falar alguma coisa? Eu acho interessante isso, porque eu lembro, muitos anos atrás, antes da pandemia, teve um dia no culto, era domingo, e foi muito poderoso aquele culto, assim, sabe aqueles cultos que você fala assim, nossa, você sai, assim, trincando. E eu lembro quando chegou na segunda-feira, já tinha acabado tudo, aquele fogo, aquele poder, já tinha acontecido tanta coisa, né? Eu lembro que eu falei assim, meu Deus, até quando eu vou ficar assim? Um dia você tá, aí no outro... Aí depois você recebe uma outra palavra, ou Deus fala alguma coisa com você, e você de novo, aí daqui a pouco, você desmorece. Só que quando nós entendemos que desde o Éden, desde que houve a ruptura, se assim eu posso dizer, lá no Jardim do Éden, o que o Senhor tem buscado não, o que Ele quer desde lá era intimidade. E tem um versículo que fala assim, eu já não os chamo de servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu... Não, eu não os chamo... Não, é isso mesmo, né? Porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz. Mas agora eu vos chamo de amigos. Sim. Porque o amigo sabe o que o outro faz. O amigo, ele deixa claro as intenções dele. O amigo, você compartilha, você conversa, você tá no seu dia a dia. Então, o desafio dessa montanha russa é a constância. E não é constância, eu não falo, então todo dia eu vou ter que tirar 10 horas de devocional. É constância, não é performance, é constância. Eu acordo, bom dia Espírito Santo. Eu vou comer, tenho que falar com o Espírito Santo. Em qualquer momento, qualquer hora do meu dia, eu preciso falar com Ele. Ele é uma pessoa. E Ele quer se comunicar conosco. Então, quando você coloca isso como prioridade, essa montanha russa não tem mais. Não é que você não vai passar por vales, não é que você não vai passar por tempestades, mas você vai estar com Ele. Você não vai sentir a falta dele nesses vales. Você vai saber que mesmo no vale, o meu amado está comigo. Mesmo em meio à tempestade, o meu amado está comigo. Por mais difícil que seja qualquer situação, ela só vai ser fácil se você estiver com Cristo. Eu acho que é uma caminhada diária, né? Hoje você consegue fazer um jejum de 10 horas? Glória a Deus. Você só consegue fazer meia hora? Faça meia hora. Faça meia hora. Igual a Paula falou, não se trata de performance. O Senhor não está vendo isso. Ele quer ver a sua intenção, né? Qual é a intenção do seu coração. Já vi gente falando, eu não consigo fazer jejum porque eu trabalho o dia inteiro. Tudo bem, mas você consegue fazer o jejum do seu trabalho. Por acaso, quando você sai da sua casa, Jesus fica lá na sua casa e você vai para o trabalho e depois você volta e encontra ele. Não. Você tira do guarda-roupa. Exato, não é assim que funciona. Então, é no dia a dia, né? Às vezes são nas pequenas coisas. Então,
a geração que é citada aqui era no dia a dia, era muito interessante como o Senhor ensinava eles, olha, vocês vão comer, e fala para eles os mandamentos. Então era ali no dia a dia, ele não estava falando, vocês vão separar 3 dias de jejum, aí vocês vão ler a lei para os seus filhos, não, era na mesa, então era no dia a dia. Então acordou, filhos, vamos orar aqui para a gente tomar o café, e eles vão aprendendo com isso. Eu posso falar por mim mesmo, né? Se hoje eu estou aqui, é porque algum dia alguém me falou de Cristo, e eu vi isso na minha casa, né? Então, quão importante é a gente ensinar essa geração a respeito disso, do conhecer o Senhor, e é nas pequenas coisas, é no dia a dia, é na convivência com o Espírito Santo. Quanto mais a gente dá essa entrada, né? Vou colocar assim, não dá liberdade, né? A gente está aprendido, o Espírito Santo é livre, né? Quem precisa de liberdade somos nós. Mas quando mais nós nos deixamos, né, ser guiados pelo Espírito Santo, muitas vezes é em pequenas coisas, a gente precisa tomar uma decisão, olha, o Espírito Santo fala conosco, e aí a gente não precisa ficar quebrando a cabeça, né, igual eu falei, a gente não precisa ficar quebrando a cabeça, e não é só em coisas tremendas, nossa, eu só falo com o Senhor quando eu preciso do impossível, não, nosso Deus é o Deus do impossível, com certeza, mas Ele também quer nos ajudar nas pequenas coisas, né, que para nós são consideradas como pequenas, tá? É interessante essa questão de você, Wellington estava falando, nas grandes coisas. Só que se a gente não aprende a ouvir a voz de Deus nas pequenas coisas, nas grandes, nós vamos ter dúvidas. Porque nós não vamos ter clareza dessa voz. Quando forem situações grandes a ser tomadas, você fala, mas será que é a minha mente ou é o Espírito Santo que está falando comigo? Então, muitas das vezes você está dirigindo, voltando do seu trabalho e vem dentro de você. Vira à esquerda. Vá por um caminho diferente. Eu não sei. Mas começa assim. É na obediência. Não fale isso. Não esteja nessa roda. Não participe de determinados assuntos. Deixe de ter amizade com... Não é que eu não possa ter amizade com pessoas que não têm os mesmos princípios do que eu. Mas caminhar o dia a dia... Existe um nível de influência muito grande nisso. Então, eu preciso saber filtrar as minhas amizades. Então, se eu não sei reconhecer a voz de Deus nessas pequenas coisas do meu dia a dia, quando Ele me disser coisas grandes, talvez eu não acredite, porque eu não reconheço essa voz. A palavra vai dizer que se você não for fiel no pouco, não acredite. Ah, não, mas quando chegar lá eu vou ser fiel. Não vai. Sinto muito lhe informar, mas não vai. Então, se o Espírito Santo falar, fala pro irmão ali que eu amo ele. Ah, não, vou falar não. É uma coisa tão simples se a gente parar pra pensar, né? Mas vai ali, dá um abraço no irmão. Fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Como que você espera ser usado para ressuscitar alguém? Não vai rolar, porque você não vai acreditar. Você não acredita que o Espírito Santo tá falando com você algo simples. Quem dirá algo grande, né? Então, é no dia a dia, é uma construção, né? Relacionamento, a gente sabe que não é algo da noite pro dia, né? Ah, eu estou namorando há 2 dias. Parabéns. Não é nada. Então, Ah, eu tenho 10 anos. Maravilha, já é algo, né, considerável, enfim. Então, é o dia a dia, né? Esse constante relacionamento, envolvimento com o Espírito Santo. Essa passagem, eu sempre volto a ela, mas ela marca bastante. A primeira vez que eu li ela, eu falei, não, mas como é possível, gente? Esse povo viveu tanta coisa, né? Claro que a gente olha para eles, a gente gosta de julgar, né? Eles viram tanta coisa, mar se abrindo, enfim, mas como que chegou ao ponto de uma geração não conhecer a Deus? Como é possível isso? Será que não tinha um ali que falava assim, olha, teve um tempo que os nossos avós estavam lá no Egito, enfim, será que não tinha isso? Mas a Bíblia fala, eles não conheciam o Senhor. Não conheciam, talvez não era porque eles não ouviam falar, mas eles não sabiam que era esse Deus, não tinham um relacionamento com Deus, e Deus vai intervir nessa situação, né? Na nossa vida não é diferente, né? Às vezes a gente fala que conhece, mas não conhece, e quando o Senhor quer falar conosco, a gente quer ir lá ficar quebrando a nossa cabeça, tentando resolver do nosso jeito, tentando manter o controle da nossa forma, se é que a gente tem o controle de alguma coisa, né? Mas quando a gente aprende que muito melhor é dar ouvidos à voz do Espírito Santo, tudo começa a fluir, né? As coisas dão certo e, enfim, e o Senhor começa a nos surpreender. E é maravilhoso, assim, você se permitir, ou você, né, você deixar que o Espírito Santo coloque a liberdade em você, que Ele vá te libertando
das vozes que muitas das vezes vêm na sua cabeça, vozes que muitas das vezes sempre te colocam para baixo, sempre te dão sentimentos de culpa, sabe? Essa não é a voz de Deus. Você sempre vai entender, quando você ouvir a voz de Deus, que a voz de Deus ela é manso e humilde. Ele pode estar te corrigindo, mas é em amor. Ela nunca vem como culpa, ela nunca vem como raiva, ela nunca vem para causar tormento, ela nunca vem para causar dúvida. Ela é clara, simples e muito amorosa. Essa é a voz de Deus. E eu não sei, né, como você entrou aqui essa noite, não sei como estava o seu coração, mas eu sei que Deus está aí com você, aonde você estiver. Não importa o quão fundo você possa dizer que esteja. Não, mas eu já cheguei no mais fundo do poço que eu posso estar. A mão de Deus te alcança aí. Verdade. Se você permitir que Ele possa estender a mão, na verdade a mão de Deus já está estendida, mas você precisa segurar essa mão. A decisão tem que partir da gente. E por mais que seja muito difícil em muitos momentos você tomar uma decisão, você se posicionar diante do que estiver acontecendo na sua vida, você pode ter certeza que vai ser a melhor escolha que você vai fazer. Se hoje eu estou de pé, primeiramente, em primeiro lugar, e o centro de tudo, disso que eu vivi, e eu estou aqui por conta de Deus. Não sei onde era para eu estar nesse momento. Há 1 ano atrás, nesse momento, estava muito difícil. Estava muito difícil, não tinha, como que eu posso dizer? Expectativa. Eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor existe. Eu sei que o Senhor faz milagres, eu sei que o Senhor cura o paralítico, eu sei que o Senhor cura doenças, eu sei que o Senhor cura enfermidades. Mas o meu testemunho, ele se encaixa muito na área emocional e espiritual. É algo que eu vivi com os meus próprios olhos. E eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor é muito poderoso, mas não vai acontecer, porque eu não consigo tomar a minha atitude. Eu não consigo me posicionar diante disso. Essa situação, ela é como, sabe, ela vem pra te quebrar. E eu tô quebrada mesmo. Tava quebrada mesmo. Estava quebrada. Mas eu amo Deus. Porque mesmo sem que eu pudesse oferecer nada para Ele, nada. Sabe quando você chega diante, eu cheguei diante dele e falei, eu só tenho cacos para te oferecer. Eu só tenho uma vida toda quebrada. Eu só tenho um emocional todo quebrado. Eu tenho uma mente totalmente confusa. Eu não tenho nada para entregar para o Senhor. Mas aí Deus olha e fala assim, tá bom. Se você me entregar isso, eu trabalho nisso. E tá tudo certo. E aí Deus começa, quando Deus coloca a mão dele, não há ninguém, nenhuma influência maligna, nenhum vício, não há nenhuma, como que eu posso dizer? Não há nenhuma perturbação da mente, nenhuma confusão de mente. Nada que possa resistir quando Deus coloca o dedo dele, talvez até uma unha. Não há nada que impeça o agir de Deus e o trabalhar. Quando você quer que Ele tome o lugar dele na sua vida. Você quer que Ele seja o centro da sua vida. Mas, Paola, eu não sei por onde eu devo começar. Comece. A palavra fala, vinde a mim, como estais?
todo aquele que estiver sobrecarregado, aqueles que estiverem oprimidos. Só vinde a mim como estais. Você tem um coração quebrado? Você tem uma alma dilacerada? Você tem uma família desestruturada? Vinde a mim como estais. Vinde a mim como estais. Entrega o que você tem. Eu só tenho nada. Entrega o nada. E do nada ele faz tudo. Do nada. A matéria-prima de Deus é o nada. A matéria-prima, ele não precisa de nenhuma matéria para criar nada. Ele é o dono de tudo. Ele é o Criador, ele é a própria. Ele é. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Acho interessante que a palavra vai dizer que a voz é uma questão muito importante. A palavra, né? A gente vai ver o tempo todo. A palavra de Deus falando sobre o poder da palavra. Sobre a questão da voz. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. A voz de Deus é poderosa. E tem um versículo que vai falar assim: se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Então, existe uma ocasião que todos nós vamos ouvir a voz de Deus, mas nós podemos tomar uma decisão. Eu vou abrir o meu coração, como foi falado para essa voz que tem falado comigo, a voz de Deus, ou eu vou endurecer o meu coração? Não, aqui o Senhor não entra. Então, a escolha vai ser sempre nossa, né? O Senhor, ele dá a oportunidade, mas cabe a nós a escolha. Mas a partir do momento que nós damos ouvido, né? Ou nós abrimos o nosso coração, a Bíblia vai dizer que ele tira esse coração de pedra, né? Esse coração enrijecido, que não presta, que não tem nada de bom para oferecer, que nada pode, enfim, que não tem nada mesmo. Ele transforma num coração de carne e ele passa a encher. Então ele dá sabedoria, ele dá amor, ele dá bondade, ele dá tudo aquilo que for necessário para que nós tenhamos uma vida plena, né? Uma coisa que tem falado comigo por esses tempos também é que, assim, Deus nos chamou para uma vida plena, né? De prosperidade. Aí a gente não vai entrar no ponto de dinheiro, né? De finanças. Não, uma vida próspera. Então é saúde, é sim riquezas, mas é um relacionamento frutífero, é uma vida de paz, é uma mente com paz, eu vou dizer assim, não são pensamentos conturbados, não. O Senhor, ele tem uma vida de paz. Ele é o príncipe da paz. A partir do momento que a gente começa a se relacionar com ele, o que ele tem a oferecer para nós é isso, é a paz, é bondade, enfim, não é nada de mal. Deus é bom, né, a Bíblia vai dizer. Então, a gente não deve esperar nada diferente dele. Pelo contrário, ele fala assim: provai. Eu quero que você prove, vede que o Senhor é bom. Então, ele nos chama a provar aquilo que ele tem para nós. Uma outra coisa que tem falado comigo bastante por esses tempos tem um versículo, se não me falo na memória, em Isaías, que vai falar assim: peça para mim, né, que eu vou te revelar aquilo que eu tenho para você. Me demande, né? Essa é a palavra. Demande a mim as coisas futuras. Então, muitas vezes a gente pode estar em momentos que a gente não sabe o que vai acontecer, o que nos espera. Senhor, o que espera o meu amanhã, o que espera para os meus filhos, enfim, eu não sei o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer, o Senhor nos orienta, peça para mim que eu vou te revelar aquilo que eu tenho para você. Então, nós podemos entrar na presença do Senhor, buscar ouvir essa voz, o que Ele tem a nos dizer sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã, sobre o nosso hoje, sobre o momento que nós estamos vivendo. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo hoje, eu preciso que o Senhor fale para mim. Ele vai falar. E a voz do Senhor, ela continuamente está ali para nos socorrer, para nos ajudar, né? Isso mesmo. E o Senhor tem pensamentos de paz. É verdade. Pensamentos, Ele tem planos para dar o fim que nós mesmos esperamos. O fim. Eu não sei o que você... Talvez você nem tenha mais expectativa de pensar algo a seu respeito. Mas o Senhor pensa, e esses pensamentos, eles são mais altos do que os céus. Aquilo que o ouvido não ouviu, não subiu à mente. E ao coração, essas são as coisas que o Senhor tem a nós. Amém? Amém. E só para finalizar, é tão bom quando a gente
entende, né, o Deus a quem nós servimos, que é um Deus que esse versículo é muito importante, é um Deus que trabalha ao nosso favor. Então não é contra nós, não é tentando me esperar na esquina ali para me pegar e acabar com a minha vida, não é isso. Não, ele quer trabalhar ao meu favor. Desde a antiguidade, a Bíblia vai dizer, não se ouviu, a gente não conhece outro Deus, além do nosso Deus, que trabalha ao nosso favor, que trabalha em favor daqueles que esperam nele, daqueles que confiam nele, né? E a Bíblia está repleta de promessas, né? A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando versículos e outros versículos que trazem à nossa memória, né? Aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, né? A gente deixa esse convite para vocês, né? Que vocês, todos nós, claro, né? Estejamos abertos àquilo que o Espírito Santo ele está falando o tempo todo. O tempo todo. Muitas vezes nós estamos distraídos, né? E não estamos conseguindo dar ouvidos àquilo que ele está falando. Mas Deus fala o tempo todo conosco. Então, que nós possamos estar abertos a ouvir a voz do Espírito Santo, aquilo que ele tem a falar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, enfim, tudo aquilo que ele espera de nós, né? E fazendo isso, tudo correrá bem. Eu acho que a gente pode finalizar com uma oração, né, meu amor? O Espírito Santo continue falando ao coração de cada um de vocês, né? Que ele deu a vocês uma noite de paz, né? E que ainda hoje ele possa falar algo a respeito de vocês, né? Que ele tenha a respeito de cada um que nos ouve. Vamos fechar com uma oração, né? Senhor Jesus, somos gratos. Mais uma vez o Senhor tem falado aos nossos corações. Te agradeço pela vida de cada um que nos acompanha. Que essa palavra, Senhor, não nossa, mas a Tua palavra possa falar ao coração de cada um deles, possa, Senhor, frutificar, trazendo aquilo que, conforme já foi enviada, né, como diz a Tua palavra, Senhor. Que a cada dia nós estejamos mais e mais abertos a ouvir a voz do Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, a nós conseguimos identificar a Tua voz. A Tua palavra diz que as ovelhas do Senhor conhecem a Tua voz. Então, Espírito Santo, que nós não venhamos a ficar confundidos com outras vozes, mas que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito, aquilo que a Tua palavra diz sobre nós. Não que muitas vezes os nossos pais disseram, ou que pessoas ao nosso redor disseram, ou que o próprio inimigo quer falar ao nosso respeito, mas aquilo que o maravilhoso Espírito Santo tem a falar sobre nós, Senhor. Desfaz nessa noite toda a voz que não venha de Ti, Senhor, toca sobre cada um que tem nos ouvido, visita cada lar, cada família e nos ajuda a cada dia nós crescemos na graça, no entendimento da Tua palavra, conhecendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo. Amém, meu amor? Amém. E eu declaro uma noite de paz sobre a sua mente, que você possa deitar e dormir. Talvez você faça muito tempo que você não consiga dormir. Eu declaro uma noite de paz sobre a sua vida. E também declaro um tempo, uma estação onde você vai ter o discernimento para o caminho que você deve seguir. Às vezes você está tentando entender por onde começar, eu devo começar por onde. Eu creio e eu declaro que você vai encontrar esse caminho para que você possa encontrar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E a gente está muito feliz. E também queria falar que amanhã nós teremos de novo essa live às 8 horas, né, meu amor? E depois na quarta-feira também nós teremos mais uma live, teremos alguns participantes na quarta-feira, né? Especiais, a gente vai deixar para professor com curiosidade. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa assim nesse sentido, pode me chamar no direct, também pode chamar lá no direct do meu esposo, tá? Vocês têm, eu não sei se é alguma pergunta seja espiritual, seja ela também emocional. Eu, pela graça do Senhor também, sou uma psicanalista. O Senhor tem me dado a graça para esse tempo de auxiliar e entender as questões emocionais. Então, se você precisar de alguma coisa, entra no direct e a gente se conversa e tira algumas dúvidas, algumas coisas que vocês precisem, tá bom? Acho só respondendo, Vanessa, né? Ah, tá. A gente leu dentro de diversos versículos, mas o nosso foco foi em Juízes, capítulo 2. Eu li do versículo 7 até o versículo 19, tá bom, Vanessa? Respondendo a sua pergunta, nós falamos sobre a importância de nós conduzirmos a nossa geração nos caminhos do Senhor, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Um abraço a todos vocês. E até a próxima. Até a próxima. Agora eu vou aprender a desligar isso aqui que eu não sei.
Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus.